uma linda salva de palmas com vocês, Luzia Não ia brincar. Luzia, vai lá! Luzia Costa. Fique à vontade, tá bom? Amém. Vai lá e se curtiona agora. Amém, pastor. Deus abençoe, viu? Amém. Ó, todo seu. Amém. Até a meia-noite ele segura fácil. Oh, meu Deus, boa noite, a paz. Vocês estão bem? Estão me ouvindo bem? Fica difícil, né? Tá cortando? Aumenta aí. Tá me ouvindo? Tá ok? Qualquer coisa a gente vai no grito, né? Meu marido ali olhando, mandando foto. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada pelo convite. Que bênção. Esse tipo de reunião enche meu coração. Hoje nós podemos ver as igrejas cuidando dos profissionais, mostrando que essa extensão, né, da nossa casa, esse ministério, porque é um ministério, né? A nossa empresa ela é a extensão do nosso lar, o nosso trabalho. As pessoas ficam tão focadas em fazer missões, em criar situações em vários lugares, preocupadas em adquirir posto e ministério. Esquece que nós temos o maior privilégio, que é administrar a nossa casa, que é poder representar o nosso espírito de liderança a partir dela. Eu fico grato pela vida de vocês nessa noite de aprendizado. Eu me chamo Luzia, não é Luísa. É muito comum as pessoas errarem o meu nome o tempo todo, as pessoas erram, confundem. Mas eu me chamo Luzia, eu tenho tido a graça de representar a Sobrancelhas, que é uma empresa fundada pelo Senhor, antes de nascer no coração da Luzia e do Renato, do meu esposo. E ela nasceu no coração de Deus. Então é um privilégio quando nós podemos sermos representantes do reino, representantes do que Deus tem feito. A Sobrancelhas ela é uma empresa que vai completar 11 anos no mercado. Uma empresa onde somente ela já atingiu a meta de mais de 13 milhões de clientes atingidos. Hoje nós estamos no Brasil, Argentina, 33 operações na Argentina, vamos completar agora. Bolívia, Portugal e estamos em implantação nos Estados Unidos. E as pessoas perguntam, nossa, Luzia, mas como foi que você construiu e conseguiu tudo isso? E eu posso garantir para vocês com todas as forças que só foi possível porque eu transformei isso no meu maior ministério. Eu entendi que em algum momento da minha vida eu tinha que parar de sair e buscar por clientes e buscar por almas. E o nosso maior desafio hoje de prosperar é que a gente sai em busca de clientes, a gente sai em busca de emprego. A gente entra nas empresas, a gente fica preocupado com o salário, a gente fica preocupado com o cargo, preocupado com o posto. E a gente esquece que a nossa preocupação tem que ser almas. Nossa preocupação tem que ser incendiar com a chama do Espírito Santo, com o que a gente carrega por onde a gente passa. E esse é o desafio hoje do empreendedor, é o desafio do cristão. Porque a correria do dia a dia, nós somos engolidos por um ser chamado tempo. Eu falo que o tempo é o ser mais justo que possa existir. Ele é justo. E não tem nada que você fale ou que você faça que você pode negociar com o tempo. Você nasceu e os seus dias estão contados. Nem um dia mais, nem um dia menos, seus dias estão contados. 24 horas é a duração de cada dia. Não se negocia um minuto a mais, um minuto a menos. Não se negocia a hora, não se negocia o segundo. E se a gente não tomar muito cuidado, ele é engolido. E quando a gente for querer dar uma satisfação, nós já perdemos, estamos devendo para alguém, assim como na nossa conta bancária. E nós vamos dever normalmente para a nossa casa, para os nossos familiares. Para que a gente não seja engolido e degolado. Ah, Luzia, mas e o empreender? O empreendedor, a palavra empreender, ela é para todos. A gente tem uma visão que para empreender, a gente precisa abrir um negócio. Hoje as pessoas olham para a Luzia, que nós vamos já entrar no nosso tema, e associam com o negócio. Ela é uma empreendedora porque ela abriu um negócio. E quando a gente fala de empreender, a palavra empreender ela tem a ver com solucionar problema. Então eu comecei empreendendo dentro da minha casa. O empreendedor é aquele
que ele vai solucionar e resolver o problema que ele vive no dia a dia. Então tem o empreendedor do lar, a empreendedora do lar, que são mulheres que empreendem, que solucionam os problemas da sua casa todos os dias. O empreendedor do lar, que é aquele homem que sai todos os dias, trabalha numa empresa e volta para casa com o sustento da sua casa. Ele está empreendendo, ele está solucionando o problema das contas da casa dele. Tem o empreendedor que ele vai abrir um negócio próprio, tem o empreendedor que ele vai empreender para um reino, ele vai assumir um ministério, qual ele vai viver, vai trabalhar e vai ser recompensado por isso. Então, quando a gente abre a nossa mente e a gente entende o que é a palavra empreendedorismo, a gente começa a entender que é o nosso papel de empreender no reino. Empreendendo, entendendo o propósito. E para que a gente tenha sucesso, para que a nossa vida faça sentido, para que as coisas de fato cooperem para o nosso bem, nós temos uma jornada a qual a gente precisa entender e a gente precisa ter um alinhamento. A gente fala que é um alinhamento de pensamento, uma mudança de mindset, ela depende de um alinhamento de pensamento, para que a gente consiga dar conta de tudo e administrar tudo. A gente fala muito sobre os 4 pilares da produtividade, que é disciplina, foco, resiliência e gestão emocional. Porque são algumas coisas que você vai entender no decorrer da sua vida e da sua jornada, que se você não praticar, você não vai conseguir evoluir. E quando a gente fala de disciplina, eu venho lá atrás quando eu comecei. Porque eu não comecei empreendendo com uma rede de franquias. Eu comecei empreendendo, vendendo biscoito de porta em porta. Eu não tinha dinheiro para comprar pipoca para o meu filho depois do culto. Eu me converti, eu morava em Taubaté e congregava em São José dos Campos. Não sei porquê também, com tanta igreja em Taubaté, mas enfim. Eu tinha recebido o convite, me identifiquei com a igreja, aí eu vinha todos os domingos, de carona com o filho pequeno. E meu marido era militar, ele trabalhava no exército na época e ele ganhava super pouco. Então o dinheiro dele assim, era a conta do mês. Era a conta dele, da gente pagar as contas e acabou. E chegou um momento que nós conseguimos ali financiar uma casa 100% pela Caixa Econômica Federal, o sonho de todo casal, porque nós casamos jovens, somos de Minas, Passa Quatro, e viemos para Taubaté. E ali tinha tido um lançamento paramilitar e nós conseguimos sair do aluguel e mudar para essa casa. E quando a gente mudou para essa casa, a parcela era um pouquinho mais cara que o aluguel. E o Renato viajava muito, eu precisava murar a casa, porque a casa entregou sem nada. E aí eu liguei para o meu irmão vir fazer o muro para nós, não paguei pedreiro, e nós compramos o material. E o fato da gente comprar o material e fazer esse muro, e com um pouquinho a mais da parcela, foi o suficiente para nos endividar. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, a pessoa está endividada. Nossa, será que não tem gestão financeira? Onde foi que ela errou? Às vezes não tem nada. Ela não comprou um carro novo, ela está devendo. As situações do dia a dia, do salário que está ali, é pouquíssima coisa endivida um ser humano no Brasil. Pouquíssima coisa. E eu lembro então que pagava as contas e a gente ficava zerado. E no final do culto tinha um moço que ficava vendendo pipoca, o pipoqueiro. E quando saía as crianças da salinha, vinha correndo, meu filho ia em direção da pipoca. E aquilo começou a me incomodar porque tinha dia que não tinha dinheiro para comprar pipoca. Então eu estourava a pipoca em casa e levava, estourava, levava. Eu solucionava um problema, isso já era empreender. Solucionava o problema da pipoca. Eu levava. Isso funcionou por um tempo. Terminava a salinha, ele vinha correndo, eu entregava a pipoca na mão dele e ele voltava. Entregava e ele voltava. Quando chega um belo domingo, que eu entrego a pipoca, ele volta correndo em direção ao pipoqueiro. Ele fala, mamãe, essa pipoca tá fria, troca. Eu vou trocar. E aquele momento, eu olhei, eu lembro que eu puxei ele, eu falei, filho, deixa a mamãe falar uma coisa, esse pipoqueiro não sabe nem fazer pipoca, vamos para casa que a mamãe vai fazer uma pipoca quentinha. E aquilo me incomodou.
Eu cheguei em casa, eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, eu vou mudar a história da minha casa, da minha família. Eu ainda não tinha a Renata, na época era um filho pequeno, eu vou mudar essa história. Então, tem situações que acontecem, são provocações na vida da gente, que ela faz com que a gente tome uma decisão. Ou a gente se torna uma vítima da sociedade, ou a gente faz a diferença na sociedade. A gente precisa entender que tem momentos das nossas vidas de desafios que a gente está passando, que a gente não entende. Porque eu falo para vocês que todas as vezes que eu virei a chave, que eu precisei criar algo, que eu precisei empreender, eram situações muito difíceis que eu ia passando. Então tem hora que a gente não entende o que está acontecendo, mas às vezes é exatamente aquele desconforto que vai mover com que você faça alguma coisa para mudar aquela situação. Para fazer algo novo, diferente. Então ali eu cheguei em casa e vi o que eu tinha. Eu, como boa mineira, aprendi a cozinhar muito cedo. Comecei a fazer biscoito amanteigado e vender biscoito de porta em porta. E todos os dias, fazia chuva, fazia sol, eu pegava na mão do meu filho à tarde e eu andava no bairro, enchia a forma de biscoito e ia batendo palma, vendendo os biscoitos. Disciplina. Eu fazia a mesma coisa todo dia, para que as coisas funcionassem, para que as pessoas pudessem me conhecer, criando relacionamento, porque a maior ferramenta que tem é o PAP, que é o porta a porta. Não tem conexão maior e melhor. Antes de você estar lá nas redes sociais, você precisa ter relacionamento. As redes sociais, ela é uma fonte de relacionamento, ao qual você fala, as pessoas vão ouvir e vão entender. Se a gente não entender que ali é para a gente ser boca de Deus, boca de conexões, para falar e entender que são pessoas do outro lado, nós vamos ficar com as nossas redes sociais paradas, usando para desabafar da nossa vida pessoal e não gerando resultado com ela. Ali quando eu saía todos os dias, eu precisava entender que eu tinha algo que eu precisava buscar. E ali eu ia me relacionando com as pessoas, criando uma conexão e vendo a necessidade. As pessoas, olha, por que você não monta um lanche também? Aqui precisa, você cozinha tão bem. E graças aos conselhos das pessoas, eu já vendia o biscoito à tarde e à noite eu vendia lanche. Vendia biscoito à tarde e à noite eu vendia lanche. Os domingos eu comecei a vender frango assado. Olha para vocês verem, uma coisa que eu fazia todo dia, eu ia conhecendo pessoas, eu ia vendo a necessidade do bairro e eu ia acrescentando. Porque a disciplina é algo que é muito fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. O simples é o maior desafio do ser humano. Porque quando eu falo que algo é simples, olha, para de mexer no celular, você está ficando viciado. É simples eu largar meu celular do lado. Não é simples? Está aqui. Parece bobo. É algo tão simples. Mas é fácil? Esquece seu celular. Pode estar atrasado. Esquece seu celular e vai para o trabalho. No meio do caminho você lembra, você fica doida. E se alguém ligar? Como é que vai ser se alguém me procurar? Mas eu não tenho como ver a hora, eu vou ter que voltar em casa. Você chega no trabalho, você dá um jeito de ligar para alguém buscar seu celular. Você fica o dia inteiro inquieto. Enquanto você não acessa novamente seu celular, porque você acredita que tem o controle. Então o desafio do ser humano não está em fazer o que é difícil, está em fazer o que é simples. Porque o simples, ele gera detalhes, e o detalhe é o que faz a diferença na sua vida numa empresa. Você vai pegar uma pessoa que ela é cuidadosa, se você entra na casa dela, você repara o que? Os detalhes. Pega uma mulher caprichosa. Meu marido entra, ele nota. Ele pode até estar acostumado com a casa arrumada todo dia, talvez ele não note tanto na casa dele, mas quando ele vai na casa de uma outra pessoa, de uma mulher desorganizada, ele fala, nossa, minha mulher é tão caprichosa. Nossa, nunca que esse armário na mão da minha mulher estaria desse jeito. Nunca que a pia estaria desse jeito. Se fosse a minha esposa, eu colocaria o vasinho. Se fosse a minha esposa, estava assim. Porque os detalhes chamam a diferença. Os detalhes chamam a diferença.
E quando a gente tem disciplina nas pequenas coisas, o Senhor ele começa a acrescentar as outras coisas. E ali eu comecei a minha carreira empreendedora. Vendendo biscoito de porta em porta para solucionar um problema da minha casa, da minha família. Não era para trocar de carro, não era para morar numa casa bonita. Era para dar uma condição diferente para o meu filho. E o Senhor foi colocando gosto no meu coração. E colocando foco. Porque o meu foco era mudar a história da minha casa. Lembra? Eu precisava mudar. Eu queria mudar. Eu já começava a visualizar, eu queria que meus filhos estudassem numa escola boa. Eu queria que eles tivessem uma oportunidade diferente. Eu queria que as coisas fluíssem. E eu tinha feito um voto com o Senhor, que eu mudaria a história da minha casa, se Ele fosse fiel comigo. E que, conforme as coisas iam acontecendo, eu tinha alguns sonhos, alguns planos relacionados à casa de Deus também. E desse foco e desse plano, onde tudo ia fluindo, aquele sonho empreendedor, ele começou a tomar conta do meu coração de uma forma. Eu fui vendo a oportunidade de crescer com aquilo. Então, conversando com meu esposo, eu falei, vamos vender a nossa casa e o carrinho de lanche e comprar uma lanchonete. Porque fica difícil, tem que ficar vendendo na rua, à noite tem que ficar tirando o carrinho, a lanchonete ela vai resolver o nosso problema. A lanchonete ela vai dar acesso e vai estar tudo no mesmo lugar. Em unidade com meu esposo, nós concordamos que sim, nós venderíamos. Montamos a lanchonete, na época assim, meu pai ficou muito bravo, e ele não se vende casa, vocês são um casal novo, acabaram de comprar, não faz isso, meu sogro, ninguém concordava. Mas nós vendemos e montamos, e a lanchonete, ela deu muito certo, ela fluiu. Porque ali eu tinha um foco e eu queria fazer com que as coisas dessem certo. E eu tinha um controle, porque eu controlava o horário, eu fazia o salgado, eu fazia os bolos, os biscoitos, o que tinha que comprar era muito fácil, bala, doce, comprava. Nos dias de folga, meu esposo estava comigo, a gente já tinha o controle daquele negócio. Interessante que às vezes a gente tem um sonho de crescer, Deus coloca um desejo no nosso coração, e Ele vai mostrando como a gente faz. Mas a gente se esquece que para o crescimento precisa de aprendizado, nem sempre a gente está preparado para o crescimento. A gente tem um desejo de crescer, a gente sabe como crescer, mas a gente não sabe como fazer. Como se a gente pegasse essa bebê que está dormindo. O sonho dos pais é ver essa criança crescer, é ver essa criança desenvolver, ele faz planos para essa menina ter um futuro de paz, um futuro de sucesso, é o sonho dos pais. Mas, quando ela cresce e de repente se depara com um problema que os pais estão inesperados, não sabe como fazer. Por que ele acompanha? Porque ele vai acompanhando. Por que ele sabe lidar com o problema de um filho de 17, 18 anos? Porque ele acompanhou o crescimento e foi aprendendo como fazer. Quem nunca foi pai, se deparar com uma criança, com um jovem de 17 anos, não sabe o que fazer. Vai querer fazer do seu jeito, porque não teve um preparo para essa condição. E ali o desejo de crescer, ele veio numa forma rápida. E eu falei para o meu esposo, o que você acha da gente montar uma pizzaria? Porque a lanchonete estava ficando pequena. E ele disse, vamos montar uma pizzaria. E ali veio essa oportunidade, que era uma oportunidade de um negócio muito boa. Então a gente precisa estar muito atento às oportunidades que aparecem. Porque às vezes são oportunidades boas. A situação é boa, é a gente que não está preparado. E eu nunca tinha lidado com pizzaria. E nós compramos essa pizzaria. E quando eu deparo com a realidade da pizzaria, aquele foco, aquele alvo do crescimento, e aquela pessoa focada em fazer dar certo, já não tinha mais tempo em focar em fazer dar certo. Tinha que fazer acontecer. Eu me deparo com uma equipe de pizzaiolo, com uma equipe de entregador, com uma equipe de garçom.
com a situação de comprar, de fazer gestão da matéria-prima, que é um desafio. Um dia você vende muito, outro dia você não vende nada. Conclusão, em pouco tempo, nós quebramos de uma forma extremamente agressiva. Se a gente não tinha condição de comprar pipoca, depois do culto, vocês imaginam essa situação. A ponto de nós irmos morar numa casa de pau a pique, na beira de um rio. E ali foi um tempo muito difícil. Que era uma casa que nem o caseiro queria morar. Ele dava para a gente morar, dava 2 litros de leite, a gente pagava muito pouco para ele morar em outro lugar, que era um desafio. E naquele lugar, os primeiros dias eram dias que eu me consumia e queria resposta de Deus para todo lado. Mas por quê? Porque eu fiz isso. Porque eu não estava tendo tempo, porque a pizzaria era muito... todas as desculpas que você pode imaginar, eu dava na beira daquele rio. Todas. Até que um dia Deus falou muito forte no meu coração. Falou, Luzia, eu nunca quis que você viesse parar nesse lugar. Eu nunca quis. Olha aonde os seus caminhos te levaram. Você não me perguntou se era para você comprar pizzaria. Você mudou seu foco foi para o crescimento. Você mudou a direção, você foi tomada e engolida pelo tempo. O tempo e a falta de tempo começou a responder por você. E olha aí, olha o que está acontecendo com você. E agora eu vou te falar uma coisa. Em Eclesiastes, é bom para o homem, coma e usufrua do fruto do seu trabalho. Em seus poucos dias de vida. Você tem poucos dias de vida. Como você vai fazer para viver esses poucos dias? Porque eu sugiro que seja na minha presença. Porque a vida é uma trindade, nascer, viver e morrer. Nascer você não tem escolha, você já nasceu. Morrer você não tem escolha, você vai morrer. A única escolha que você tem é como que você vai viver esse trajeto dos seus poucos dias, do seu nascimento até a morte. E eu escolho. Eu sugiro que você viva firme e forte na minha presença. Porque senão vai piorar. E aí a gente fala, né, de resiliência. Pensa numa palavra que está na moda, essa palavra. Para que as pessoas tivessem noção do que é viver esse desafio de perseverar em Deus. E ali eu não tendo o que fazer, eu falei, olha, eu vou até a casa do meu pai pedir dinheiro. Não bastando. Quando eu terminei essa conversa com Deus, eu saí determinada. Confiando e aceitando. E fui para dentro de casa. Quando eu fui para dentro de casa, ligar meu fogão, o que acontece? Acabou meu gás. Fazia exatamente 30 dias que eu estava ali. Eu falei, Deus, agora que eu tinha entendido, agora que eu estou conformada. E agora? Você já estava ruim? Como é que eu vou fazer? E ali eu não tive outra alternativa a não ser ir até a casa do meu pai, pedir dinheiro emprestado para comprar o gás. E era tudo que eu não queria. Porque ele estava pronto esperando, porque ele já tinha falado, não vende sua casa, não abre, não gosta, não vai dar certo. Eu sabia o que eu ia ouvir. E ali Deus começou a tratar, não adianta, você vai ter que tratar seu coração, você vai ter que ter a humildade. Porque a resiliência, quando você se persevera em Cristo, você começa a colocar, Deus começa a tratar seu coração, tratar sua humildade, seu ego, seu orgulho. E eu fui. Papai, o senhor pode me prestar dinheiro para comprar o gás? Acabou meu gás. E ali ele falou tudo o que ele queria, né? Eu te avisei que isso ia acontecer, para você não fazer isso. Então, tá aqui esse dinheiro. Pega, vai embora, compra o gás, arruma um emprego, manda seu marido se acertar no serviço dele e promete uma coisa para mim. Nunca mais abrirá nada na sua vida. Porque eu não suporto ver você, minha única filha,
mulher, porque na minha casa são 8 homens só de mulher, morando na beira do rio, dessa forma que você está vivendo. Ou você vem morar comigo. Pega a sua família e vem morar aqui. Eu peguei o dinheiro e fui. Por quê? Né? Vou discutir. Só que quando eu saí da casa do meu pai, veio uma voz. Automaticamente a minha mente lembrou. Se eu comprar o gás, eu não tenho dinheiro para comprar comida. O que adianta ter gás e não ter comida? Nós precisamos entender que em alguns momentos da nossa vida, nós temos que tomar decisões sábias. Porque o dinheiro, ele não resolve o problema. Se você não for um bom estrategista. Às vezes você tem um problema, se você pega um dinheiro e vai lá e paga toda aquela conta de uma vez só, você não tem como solucionar os outros problemas. Você precisa usar o dinheiro de uma forma sábia. Ele resolveria o problema do gás, mas ele não resolveria o problema da comida. E ele não daria para comprar o gás e a comida, aquele valor não dava. E aí foi onde eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou montar outro negócio, porque agora eu tenho R$40, né? Filha boa, obediente, faz isso. E eu passei na quitanda, porque daí eu começo a lembrar, né? Porque a gente tem que lembrar. Em alguma situação a gente aprende alguma coisa. O que eu tinha aprendido na pizzaria? Fazer tomate seco. Então eu peguei, comprei uma caixa de tomate, fui para casa e a casa ela tinha um fogão de lenha. Eu falei, eu acendo o fogão de lenha, começo a desidratar tomate e vender tomate seco. Ali eu resolvo o problema, eu levanto o dinheiro, consigo comprar gás, consigo comprar comida e vou fazendo as conservas. Então vocês precisam entender que às vezes tem situações que vão estar difíceis e vão ficar pior. Mas sempre o Senhor vai colocar alguma coisa à sua volta para uma solução. Às vezes a gente ora para uma solução, a gente acha que Deus vai fazer com que a gente receba um aumento de salário, vai fazer com que alguém chegue lá e abençoe a nossa vida, que o dinheiro multiplique de alguma forma ali, mágica. Mas não, o Senhor vai colocar sinais. E Ele vai fazer com que você está ali. Lembra quando foi lá? Que o homem descobriu o fogo? Ele não olhou e de repente tinha uma fogueira. Não, ele teve que fazer. Vai ter momentos que a gente precisa aprender a fazer dinheiro, criar soluções. E quando a gente fala de resiliência, de perseverar e perseverar nas coisas do dia a dia, é olhar para cada situação e se atentar a cada detalhe, porque às vezes é um detalhe, igual aquele fogão de lenha era a solução que eu precisava naquele dia. Aquela ia ser uma ferramenta para mim por alguns dias, até eu ter dinheiro para o gás, até eu ter dinheiro para a comida. Então a gente precisa começar a olhar, porque às vezes tem coisa que está jogada na sua gaveta, às vezes tem coisa que está jogada no seu armário que você não sabe. Eu conheço pessoas que tiveram uma mudança de vida, perderam um monte de roupa. E de repente não sabiam o que fazer, uma situação super difícil, começaram a vender as roupas que tinham ali, foi fluindo. Hoje tem franquias de brechós de luxos espalhados, mas começou ali. Eu quero ir para São Paulo comprar roupa, às vezes a pessoa não tem, às vezes é uma peça e as pessoas começam a fazer. Tem histórias, cada história linda que eu escuto das pessoas que estão passando, que tinham um sonho, uma outra menina de vender roupa e ela não podia. Então ela passava nas vitrines, ela tirava foto, ela ia por São Paulo, ela pegava a roupa, ela experimentava, ela pedia para as donas da banca deixar ela fotografar, e ela postava no Instagram dela, a pessoa encomendava, ela pedia o sinal, ia comprar uma roupa e voltava. Hoje trabalha com moda. Situações onde a gente vai colocando, entendendo. Quando a gente fala de resiliência, é perseverar, olhar, entender. Romanos vai dizer, Romanos 8, 23, se não me engano, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com o seu propósito. O que acontece é que quando está ali de acordo com o seu propósito, eu acho que é o seu propósito. O outro acha é o meu propósito. E a gente acorda vivendo todos os dias procurando o meu propósito. Porque é de acordo com o seu propósito. Com o seu propósito.
E aí você vai em treinamentos que ministram o tempo todo. Olha para o espelho e ache o seu propósito. E a gente vive na geração, aleluia, louvado seja Ele. Porque tudo é seu. A gente acha que tudo é nosso. Quando Ele fala com o seu propósito. O propósito é dEle. E nós precisamos entender que estamos aqui para cumprir o propósito dEle. E o propósito dEle não mudou. E nunca vai mudar. O propósito dEle é a salvação da humanidade, é ganhar vidas para Jesus, é alcançar pessoas. É levar pessoas à transformação. E enquanto a gente não entende isso, a gente vive da nossa força e fazendo as coisas no nosso braço e do nosso jeito. E eu lembro que ali eu comecei a perseverar no Senhor. E eu fui entendendo que Deus estava me dando uma chance. Eu entendi que eu não tinha um propósito, que o propósito era dele. Que eu não tinha o direito de reclamar, que eu tinha que fazer as coisas diferentes. E eu comecei a vender as conservas de tomate seco. E ali eu consegui sair daquele lugar, já grávida da minha segunda filha, do meu segundo filho. E mudamos para uma outra cidade menor. Ou seja, conseguimos sair da beira do rio. Ali eu tive a Renata, tinha o Caio maiorzinho. E eu lembro que quando a gente fala em perseverar em Roseira, Deus vai trazendo uma clareza. Eu lembro que quando eu cheguei em Roseira eu tinha R$5. E algo já tinha tomado conta da minha vida. Eu entendia que eu não podia deixar aquele dinheiro acabar. E eu fui no mercado para ver o que dava para fazer com R$5. E na época o quilo de açúcar era R$1,25. E o corante era 70 centavos, 70 e poucos centavos. E eu falei, o que dá para fazer? Porque eu não posso deixar esse dinheiro acabar. Eu já tinha entendido que o empreendedorismo ele podia mudar a minha vida. Era uma receita que eu podia, com 2 filhos pequenos, eu não tinha condição de trabalhar numa empresa, mas eu podia fazer alguma coisa com eles. Eu falei, eu vou fazer pirulito. Eu nunca tinha feito pirulito na minha vida, mas era o que o dinheiro dava. E eu cheguei em casa e fui xicrinha por xicrinha de açúcar. Conversei com meu esposo, cheio de assim, ó, me ama, né? Porque olha, eu sempre pus ele louco. E eu precisava dessa forma. E ele com muito custo, porque é difícil. Às vezes a gente tem uma ideia, a gente acha, eu vou fazer pirulito, é fácil. Mas a forminha era difícil. Então ele teve que comprar uma forma, buscar alguém que trabalhava com alumínio batido para comprar aquela forminha. A gente ia xicrinha por xicrinha de açúcar, até chegar na receita do pirulito. Fazia de 3 em 3 pirulitos, até montar um pacotinho com 25 pirulitos para entregar. Eu lembro que a gente cortava o papelão, e o primeiro arame para fincar os pirulitos, meu marido pegou no lugar que ele trabalhava, e estava assim caído no chão, e ele pegou. E depois meu pai me deu um rolo de arame para poder fazer. Porque nem arame a gente tinha. E ali a gente foi aumentando a quantidade de formas de pirulito. Compramos um golzinho a gás, onde a gente podia entregar esses pirulitos. E aí, um belo dia, eu vendendo o pirulito, a prefeitura da cidade anunciou que daria um curso de massagem. Foi o meu primeiro curso na área de estética que eu fiz. Primeiro curso. E quando a moça falou assim, olha, a prefeitura da cidade vai dar um curso de massagem. Eu falei, meu Deus, é a minha oportunidade. E eu comecei a fazer aquele curso. E algo ali era transformador. Porque a massagem é algo que, a estética, eu falo muito para as pessoas que trabalham com estética, é uma das poucas profissões que você consegue tocar nas pessoas. Então você impõe as mãos e você vai declarando cura. É algo sobrenatural. E ali eu já tinha entendido. Eu já tinha entendido qual era o propósito de Deus na minha vida. Eu já tinha entendido o quanto Ele queria que eu tocasse aquelas vidas. E ali eu vivi o sobrenatural de Deus, porque ali eu comecei novamente com o que eu não tinha. E ali eu fazendo massagem nas pessoas que iam ser modelo do curso. Um dia uma senhora falou, tem uma coisa diferente na sua mão. E eu falei para ela, é o Espírito Santo, porque eu estou intercedendo pela sua vida. Ela falou, você pode me atender a domicílio? Eu falei, posso. Prontamente, eu disse, posso. E ela, você tem maca? Eu falei, não. Mas você tem mesa? Ela falou, tenho. E eu falei, então eu posso te atender na sua mesa.
eu forro a sua mesa com edredom, com uma toalha, e eu posso te atender ali. Ela falou, tudo bem. E ali eu fui, saí do curso, passei na farmácia e falei para a dona da farmácia, a senhora pode me vender esse creme fiado, que eu vou atender uma cliente, receber e volto e te pago? Ela olhou para mim e riu e falou, posso. E me deu o creme e eu fui. Eu atendi essa cliente e voltei e paguei. E essa cliente falou, olha, eu gostei tanto de você, eu vou comprar uma maca no meu cartão de crédito, você me paga o serviço. A outra, eu vou comprar um creme. E ali eu comecei a anestesia. Terminei aquele curso, ganhei um outro curso. Todos os cursos iniciais meus eram cursos gratuitos. Por isso que eu falo, aproveite toda oportunidade. Toda oportunidade que passar pela sua frente de você aprender, se capacitar, aproveite. E eu terminando aquele curso, eu falei para o meu professor, eu falei, olha, eu preciso voltar a morar em Taubaté, eu tenho um sonho. Pagar as minhas dívidas, eu saí de lá falida, quebrada, devendo. Eu queria voltar. Eu acho que eu vou montar uma tenda de massagem na praia. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, minha amiga vai tirar uma tenda no cartão de crédito, eu tenho uma maca e eu preciso de uma cadeira. Ele falou, pega a minha cadeira e vai. Pode ir. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei para o meu esposo, olha, eu consegui a cadeira, vamos para Batuba, conseguiu a vara de funcionamento. Eu lembro que nós chegamos lá, mas foi um desafio, para vocês terem uma noção, a importância de vocês perseverarem, serem resilientes na coisa do Senhor, nos sonhos do Senhor. A única massagista até hoje, com a vara de funcionamento de Batuba fui eu, o resto era tudo extensão do hotel. Porque dá trabalho. Mas tem formas. Existe forma de você conseguir, demora, é um processo, prefeitura, mas você vai e você consegue. E eu lembro que nós conseguimos esse alvará de funcionamento e falei, vamos voltar para Roseira, com o nosso golzinho, com as crianças no carro, pegar uma televisão, pegar as coisas básicas para começar a atender na sexta-feira. E nós subimos, e quando a gente estava chegando em Roseira, veio uma chuva, uma enchente, que foi a ponto de tirar as crianças do carro. Eu tirei a Renata, Renato tirou o Caio. E veio uma enchente e levou o nosso carro. Aquelas coisas que você só vê aí, televisão, que você acha que nunca vai acontecer. E aí que entra a parte da gestão emocional. Se você não tiver controle das suas emoções, é a hora que você joga tudo, larga tudo e desiste de tudo. E passou o rapaz, meu esposo pediu para levar eu com as crianças embora, ele ficou ali, ligou para o meu irmão, o carro foi para o ferro velho, para vocês terem uma noção, porque pensa um golzinho quadrado a gás, cheio de água. Eu em casa com as crianças, orando, chorando, querendo que eu precisava voltar para começar a trabalhar. Eu lembro que meu filho chorava assim no cantinho, minha filha era bebê, ela não lembra. E eu lembro que a minha Bíblia estava assim, Salmo 128, de trabalho de tuas mãos comerás e dele prosperará. Eu olhei para o meu filho chorando e falei assim, filho, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa, não chora. É o último bem material que a gente tinha e Deus permitiu que a enchente levasse. Um dia nós vamos andar de Land Rover. Eu não sabia o que era. Eu não sabia. Eu sabia que era um carro caro, bonito, famoso, mas eu não sabia o que era. A gente precisa entender a importância da nossa fala no momento de desespero que nós vamos plantar na mente dos nossos filhos. Falei, Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Liguei para o meu sogro, pedi para ele emprestar o carrinho dele por alguns dias. Falei, empresta por poucos dias, eu só preciso ir. Alugamos um cômodo. E ali a gente foi. Trabalhava das 5 da manhã à meia-noite todos os dias. Durante o dia, lavava roupa. Lavava roupa, chegava, lavava roupa, torcia, põe no ventilador, trocava roupa e ia atender o pessoal do condomínio à noite todos os dias. Até juntar dinheiro e poder voltar a morar em Taubaté. Dormíamos no colchão e falava, nós quatro, amanhecia no chão, porque o colchão falava no chão. E veio o sonho. Juntamos o dinheiro e voltamos a morar em Taubaté. Pagamos as dívidas. Ali, a sabedoria do Senhor já me acompanhava. E eu lembro que onde eu chegava, eu orava,
porque o Senhor tinha me dado uma promessa. Eu lembro quando eu cheguei em Taubaté, o Senhor falou: nunca mais faltará alimento no seu celeiro, seus passos nunca mais deixarão de ser verdes. Eu vou cuidar de todos os detalhes. E eu lembro que eu falava assim: as pessoas faz flyer, faz cartão, outdoor, não vou fazer. Porque as pessoas primeiro precisam saber quem eu sou. E eu passava na rede pública, eu passava nos postos de saúde, nas escolas, conversava com os diretores e ali eu ia atendendo todo mundo. Olha, eu posso ficar aqui, eu atendo você o dia todo, com massagem, com limpeza de pele, com sobrancelha. As que gostarem vai me chamando, eu vou atendendo em domicílio. E aí os clientes iam me conhecendo, eu fui atendendo em domicílio. A outra foi passando para outra, minha carteira de cliente foi crescendo. Montei uma sala, qual já não dava mais conta de atender em domicílio. Essa sala foi crescendo, eu fui estudando, me capacitando, virou uma escola. Essa escola cresceu. Começamos a prestar consultorias para salões de beleza. Eu comecei a formar equipe para salões. E aí comecei a dar consultoria para outras franquias que iam se instalando na região e eu ia formando essas equipes. Até que chegou um momento que eu falei para o meu esposo: olha, o mais difícil da franquia é o know-how, é o suporte. Nós estamos engordando o molho do vizinho, vamos abrir a nossa. Ele falou: pelo amor de Deus, tudo que nós já passamos na vida, não abre mais nada. E eu fui orar. E Deus me deu o texto de Gênesis 15:5. Que se eu contasse as estrelas do céu, não saberia a minha descendência. E nesse dia eu tive certeza que as sobrancelhas, ela não só alcançaria o Brasil, como ela atravessaria as fronteiras. O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. E eu lembro quando nós compramos ali, depois de alguns anos, a nossa primeira Land Rover. E era tarde da noite, escutamos um barulho na porta. Era meu filho. E a gente falou: o que está acontecendo? E ele estava debruçado no carro chorando. Filho, o que você está chorando? E ele falou assim: eu estou lembrando do dia que a enchente levou o nosso carro e você falou que um dia nós íamos andar de Land Rover. E ali eu entendi, não tinha a ver com carro caro, nem com carro bonito, mas com as promessas de Deus nas nossas vidas. Porque no momento que às vezes o Senhor tira algo e a gente acha que Ele está tirando para nos punir. E realmente Ele está testando o nosso coração, assim como foi com Abraão. Onde está o seu tesouro? Será que está no carro? Ou será que ela vai lá e vai continuar cumprindo o meu propósito? Independente de carro ou não. Será que ela vai lá e vai fazer o que eu falei para ela fazer? Será que ela vai ter saúde, gestão emocional suficiente para lidar com as pressões do dia a dia? Ela quer tanto crescer, ela quer tanto fazer missões. Será que ela vai ter estrutura? Vamos apertar para ver. Ou será que ela vai espanar e jogar o pano? Porque às vezes é nesse momento que você está. Às vezes você está nesse momento de pressão onde você acha que a última coisa que você tinha, você perdeu e você não perdeu. Deus tirou para entender como que está você nesse processo. Para ver se você está pronto para lidar com tudo que Ele vai entregar para você. E ali nós confiamos nessa promessa, nessa palavra de Deus. Nós montamos a nossa franquia. Fomos a primeira marca no Brasil, no segmento de quiosque de sobrancelha, e nos tornamos a maior rede no mundo no nosso segmento. Uma marca que, onde chega, premiada, e as pessoas olham e sabem que é uma marca cristã, que é uma marca que representa a Cristo, que é uma marca que tem um alinhamento de cultura, que tem uma cultura, onde a gente leva o amor de Deus, onde o Senhor tem cuidado e eu consigo levar a palavra de Deus através do empreendedorismo. Hoje, apesar de ser pastor, eu consigo entrar em lugares que muitos pastores não entram. Porque o empreendedorismo, ele abre as portas, porque as pessoas querem aprender. Não é todo lugar que é o privilégio de ter uma igreja e você poder falar abertamente de Jesus. Mas tem lugares onde as pessoas estão sedentas, tem campos missionários onde as pessoas estão sedentas. E você entra com uma mensagem que as pessoas são alcançadas através do amor de Deus. Então, quando você se dispõe a empreender, a solucionar o problema da sua casa, e você entende que a sua casa e a sua empresa, quando eu digo a sua empresa, não é a empresa que você fundou, mas a empresa que você trabalha, são os seus maiores ministérios, é porque é ali que Deus vai te testar o tempo todo. Uma pessoa que você olha e ela não tem um espírito de liderança, se ela está numa empresa e ela não tem uma visão de líder, ela não tem uma visão de governo, você pode ver que a casa dela é uma bagunça. Porque onde a gente aprende a liderar é na nossa casa, com os nossos filhos.
com a nossa família, onde a gente aprende a governar, é ali. Onde a gente aprende a ser organizado, e isso vai se estendendo. E a palavra de Deus vai dizer que a graça ela é o que ela transborda. Quando nós nos enchemos da graça de Deus, com os nossos é um derramar. E é o que eu falo, eu tenho pregado muito, que é de Deus para a minha vida, da minha vida para a minha casa, da minha casa para a minha empresa, da minha empresa para o mundo. Essa é a regra, é a ordem que funciona. E que desde que eu entendi isso, nunca mais deu errado. E o dia que eu inverter essa ordem, eu vou novamente parar na beira do rio. Porque quando eu inverti, aconteceu tudo que vocês viram. E quando eu entendi a regra das coisas de Deus, eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês. Hoje o meu esposo não está aqui porque ele está cuidando da nossa empresa nos Estados Unidos. Minha filha estuda lá, meu filho estudou fora. Isso só foi possível porque eu confiei numa palavra, numa promessa. E que na noite de hoje você se lembre das promessas do Senhor para a sua vida. Você se lembre das coisas do Senhor. Eu era uma pessoa que por onde eu passava, qualquer igreja que eu entrava, alguém falava, ei, você aí no fundo. Deus está mandando dizer que tem uma porta enorme na sua frente. Teve um dia que eu estava de verde, assim, lá no fundo. Eu cansada, tinha chegado da praia, eu entrei. O pastor falou, você é de verde, levanta. Deus está mandando dizer que tem uma porta enorme na sua frente. Eu levantei, fui embora na mesma hora, bravo. Cheguei em casa e falei para o meu marido, chega. Eu cheguei à conclusão que é para a gente abrir uma fábrica de porta. Essa porta nunca abre, eu não quero mais saber de ouvir isso. De tão cansada que eu estava de ouvir a mesma coisa. Até que quando eu entendi, me permiti ser disciplinada pelo Senhor, as coisas fluíram e as portas se abriram. Que nessa noite você possa voltar para sua casa com o coração aberto, com as lembranças das promessas de Deus na sua vida e disposto e preparado para enfrentar todas as portas que vão se abrir na sua vida. Amém? Que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Deus abençoe.